Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que irão ver esse vídeo. Você não foi enganado, como está o título do vídeo. Você não foi enganado, você aprendeu certo. O pecado existe desde quando ele entrou no mundo. O pecado, ele existe desde quando Adão transgrediu a ordem de Deus. Pecou contra a ordem do Senhor. E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Alguns argumentam em cima de 1 João, no capítulo 3, versículo 4, dizendo que o pecado é a transgressão da lei. Se o pecado é a transgressão da lei, logo não existe pecado. Ou seja, se a lei já não está em vigência, se a lei foi tirada, não existe pecado. Porque o pecado é a transgressão da lei. Alguns argumentam. E eu quero mostrar para os irmãos que o pecado sempre existiu, desde quando ele entrou no mundo, mesmo antes de ser escrita alguma lei, mesmo da lei existir de forma escrita, porque a lei moral de Deus sempre existiu. Quando você lê Romanos no capítulo 5, versículo 12, Paulo ele mesmo vai dizer isso, que o pecado entrou no mundo sem ter uma lei escrita, porque ele vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão, e o pecado, a morte, por isso a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha o que ele está dizendo aqui, que por um homem entrou o pecado no mundo. Como que o pecado vai entrar no mundo se não existir uma lei? Se o pecado é a transgressão da lei? Porque a lei moral de Deus já existia. Quando Deus falou para Adão ali não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que Adão come, ele transgrediu. Porque Paulo vai dizer isso no capítulo 5 de Romanos, eu ainda vou chegar nessa parte. E ele mesmo vai dizer que ele transgrediu, ele quebrou a lei de Deus, não tinha uma lei escrita, mas ele quebrou, e o pecado entrou no mundo, porque ele vai dizer, aí ele continua no versículo 13, ele vai dizer assim, ó, porque antes de ser dado a lei, estava o pecado no mundo, ou seja, já existia o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei, ou seja, o pecado não é levado em conta, não havendo lei, ou seja, isso era o que devia ter acontecido, e que não aconteceu, e eu vou mostrar para os irmãos. Ou seja, antes de ser dada a lei, não tinha o pecado no mundo. Então o pecado não devia ser imputado não havendo lei. Ou seja, não tem lei dizendo que eles estavam pecando. Para que Deus vai levar em conta os seus pecados? E ele vai continuar no versículo 12, 13, no versículo 14. Ele vai dizer assim, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até a lei. Até mesmo sobre aqueles que não pecaram segundo a transgressão de Adão. No entanto, a morte reinou. A morte aqui é o juízo para condenação, que Deus falou, o dia que você comer, você vai morrer. Então é o juízo para condenação. A morte reinou, ou seja, o juízo para condenação reinou de Adão até Moisés. E eu vou explicar para os irmãos por que ele fala até Moisés. Mas então por que ele fala que a morte reinou? Porque por causa do juízo para condenação, eles também estavam debaixo do juízo de Deus. Eu vou te dar um exemplo, não havia uma lei escrita. Mas Deus, posso até fazer uma pergunta, por que Deus destruiu aquele povo na época de Noé? Por causa do pecado, não havia uma lei escrita. Por que Deus sentenciou Caim por ter matado Abel? Por causa do pecado, porque as suas obras foram injustas. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. Pode observar que ele imputou, porque eles estavam debaixo do juízo para condenação. Então não havia uma lei escrita, mas eles estavam debaixo do juízo para condenação. E eu vou mostrar para os irmãos que tanto judeus, grego, qualquer pessoa está debaixo desse juízo para condenação. Essa é a questão. Então, e vou mostrar para os irmãos também dentro da carta de João, que ele vai falar que aqueles que estavam debaixo da graça, eles também poderiam cometer pecado. Eles também poderiam cometer pecado. Vou mostrar para os irmãos. Então ele fala, até a lei, antes de ser dada a lei, estava o pecado no mundo. Mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Por que ele fala até Moisés? Porque na lei de Moisés revelava a salvação, revelava o Messias. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver. Quando você lê João no capítulo 5, versículo de número 39... Jesus vai dizer para os judeus, examinais a escritura porque vocês cuidam de ter nela a vida eterna. E ela que de mim testifica. Olha o que ele vai falar. É ela que de mim testifica. O rico vai dizer para Abraão, Abraão, manda que Lázaro me mande à casa dos meus irmãos, para que eles não venham parar nesse lugar de tormento. O que ele vai falar para ele? Vai falar assim, ó, eles têm a lei e os profetas.
ouça-nos, porque a lei revelava o Messias. Então, eles no Velho Testamento ali, eles eram salvos por crer no Cristo que haveria de vir. Assim como nós somos salvos porque nós cremos no Cristo que já veio. Então era por meio da fé. Aquele sacrifício de animais ali era uma expressão de fé. Eles estavam, é como se eles estivessem falando assim: esse animal está morrendo em meu lugar, porque ele estava crendo no sacrifício de Jesus. Estava crendo no Messias que ia salvar eles dos seus pecados. Então, quando você lê esse texto, você vai perceber que mesmo não tendo uma lei escrita, o pecado já existia. O pecado existia no mundo e o pecado é levado em conta por causa do juízo para condenação. É o que o texto fala. Então, olha, eu quero ler para os irmãos. Antes de eu ler aqui, tem as obras da carne. Você pode chamar o pecado de obras da carne, porque o pecado e as obras da carne, a pessoa, se ele praticar essas coisas, ele vai ser condenado. Eu te dou um exemplo aqui. Quando você lê Gálatas capítulo 5, versículo 19, lá vai dizer assim: as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, lascívia, idolatria, inimizade, porfias, emulações, heresias, invejas, homicídios, glutonarias, bebedices, acerca das quais vos declaro, como anteriormente já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aqui o que ele está falando. Os que cometem tais coisas, você pode chamar de pecado ou obra da carne. Quem comete essas coisas, ele está dizendo, não herdará o reino de Deus. Então, se a pessoa disser assim, não existe pecado, porque foi tirada a lei, quem pratica as obras da carne será condenado também do mesmo jeito. Então, é isso que a palavra de Deus fala. E eu quero mostrar para os irmãos, dentro da carta de João, que o próprio João vai dizer que aqueles que estavam debaixo da graça poderiam cometer pecado. Ele mesmo vai dizer, aqueles que estavam debaixo da graça. Qualquer pessoa honesta, que estuda a Bíblia de forma honesta, que interpreta os textos da maneira que tem que interpretar, sabe que a primeira carta de João, ela é adereçada, ela é escrita para cristãos, a maioria ali a construção bíblica, a maioria judeus, aqueles que já tinham a fé em Jesus, mas era aqueles que estavam crente em Jesus. Ele envia a carta àqueles que já estavam debaixo da graça. Ele não envia a carta, porque alguns podem falar assim, não, mas ele era judeu, estava enviando a carta para judeu, que estava mais familiarizado com a lei. Não, João estava debaixo da graça, estava enviando a carta para aqueles que já estavam debaixo da graça. E eu vou mostrar para os irmãos. Então, olha o que ele vai dizer para eles. Porque aqueles que estão debaixo da graça, irmãos, se torna um, tanto judeu como gentil, é o que a Bíblia fala. Judeu, gentil, todos debaixo da graça. Ele está falando que esses que já estavam debaixo da graça, eles poderiam pecar contra Deus. Se você ler na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, ó: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Olha o que ele está dizendo, irmão, para aqueles que estavam debaixo da graça. Eu estou dizendo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Você só precisa de advogado se você tem culpa. E ele não está falando aqui que eles aceitou a fé em Cristo e agora já não existe mais pecado. Não, ele não está dizendo isso. Ele está falando para aqueles que já aceitou a fé em Jesus, que se eles pecassem, eu escrevo essas coisas para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. É o que ele está dizendo aqui. Essas coisas vos escrevo. O que ele escreve anteriormente? No contexto imediato, no versículo 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Olha aqui, como que vai purificar pecado se não existe pecado? Ele está falando para que eles estavam debaixo da graça. O pecado deles seria purificado se eles tivessem comunhão uns com os outros. Ia ser purificado, porque ele fala no versículo anteriormente, para eles não andar nas trevas, mas andar na luz. Aí ele continua dizendo, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, aquele, meus irmãos, que fala que não tem pecado, está dizendo que Deus é mentiroso. É isso que ele está dizendo aqui. Por quê? Porque o próprio Deus vai dizer que nós somos pecadores. O próprio Deus diz que nós somos pecadores. Então está dizendo que Deus é mentiroso. Então esses que falam que pecado não existe porque a lei não está mais em vigência, tem que tomar cuidado, porque está dizendo que Deus é mentiroso. É o que ele está dizendo aqui.
Então, só para mostrar para os irmãos que ele está escrevendo à igreja, aqueles que já estavam na fé em Jesus, só para mostrar. Versículo 12, do capítulo 2 de 1 João. Filhinhos, escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Olha, ele fala várias vezes. Pais, escrevo-vos porque conheceis aquele que é desde o princípio. Olha, você já conhece Jesus, ó. Jovens, escrevo-vos porque venceis o maligno. Só vence o maligno quem está debaixo da graça. E vos escrevi, filhos, porque conheceis o Pai. Ou seja, filhos, você já conhece o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceis aquele que é desde o princípio. Ou seja, você já conhece Jesus. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós. E já venceis o maligno. A palavra só está na vida daquele que tem a fé. E aquele só vence o maligno aquele que está debaixo da graça também. É só para mostrar para os irmãos que ele já está escrevendo para pessoas cristãs. Mesmo judeu, grego, ele está grego, gentios que eu quero falar, e ele está falando para quem está debaixo da graça. Agora, no contexto, porque no versículo 4 do capítulo 3, alguns, né, quero dizer, fala, né? Não, o pecado é a transgressão da lei. Então a lei foi tirada, então não existe pecado. Olha o contexto, eu vou mostrar para os irmãos o contexto. O versículo 1 do capítulo 3 de 1 João. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Olha o que ele está dizendo aqui. Vocês também purificam vocês mesmos como ele é puro. Olha no contexto, ele está falando para eles. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Ele está falando que o pecado é injustiça. Aqui, em outra tradução, diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas, e aqui nesse contexto. Mas eu não quero dizer aqui que uma tradução está certa e outra está errada, porque eu não uso, meus irmãos, desses artifícios para defender aquilo que eu acredito. Então eu falo o que a Bíblia fala. Se tem essas outras traduções, então o erro não é meu. Então eu não sei se está certo, quem está certo ou está errado, né? Mas eu creio no que a palavra de Deus fala. Então eu vejo o contexto geral das cartas para saber o que ele está falando. Então ele diz, aqui, bem sabeis que ele se manifestou para tirar nossos pecados, e nele não há pecado. Aqui ele está falando do sacrifício vicário de Jesus, ele está falando da expiação, da morte para nos livrar do juízo eterno. A mesma palavra que João Batista vai falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A mesma coisa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você ler Romanos capítulo 8, versículo 2 também. O Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, livrou da lei do pecado e da morte, do juízo eterno. Então é a mesma coisa que ele está falando aqui. Não que tirou nossos pecados, que nós não vamos pecar mais. Senão João estaria contradizendo aquilo mesmo que ele vai falar no capítulo 2. Mas está bem claro aqui, né, meus irmãos? No contexto geral das cartas. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não vive nem o conheceu. O que ele está dizendo aqui? Ele está falando que a pessoa não nasceu de novo, né? A pessoa ainda está sendo dominada pela natureza do pecado. Ou seja, se a pessoa vive na prática do pecado, ela não nasceu de novo. Filhinhos, ninguém vos engane. Olha para você ver. Ele está dando um alerta aqui. Ninguém vos engane, né, meus irmãos? Quem pratica justiça é justo assim como ele é justo. Quem pratica justiça é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que ele está dizendo aqui? Por que ele fala que aqueles que praticam o pecado é filho do diabo? Porque aquele que não nasceu de novo, não está debaixo da graça, ele está debaixo da ira de Deus. E consequentemente ele é filho do diabo. É o que a Bíblia fala. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 3, versículo 36, ele vai falar: quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho não tem a vida. E a ira de Deus sobre ele permanece. A ira de Deus está sobre essa pessoa. É o que ele está dizendo. Se você ler Efésios no capítulo 2 também, versículo 1, versículo 2, versículo 3, 4, ele vai dizer que éramos filhos da ira, como os outros também. Éramos filhos da ira. Então está debaixo da ira, quem não tem Jesus. Da ira de Deus. Então, consequentemente, o diabo também está debaixo da ira. Então, se torna filho do diabo, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nasceu de novo, foi regenerado. Porque a regeneração não é ilusória. A regeneração ela é literal. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Aqui ele já vai falar de Caim. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más de seu irmão justa. Ou seja, Caim
ele está dizendo bem claro. Por que Caim foi do maligno? Não existindo uma lei escrita, ele foi do maligno. Não tinha uma lei para dizer que ele estava no pecado. Porque a moralidade de Deus já existia. Então, por isso que ele é chamado de filho do maligno. Porque ele estava debaixo desse juízo de Deus. E Abel não. Ele praticou o que é bom. E ele já estando debaixo da graça, ele foi justificado e não estava debaixo de juízo. Então é isso que ele está dizendo. Não tinha uma lei escrita. Então Caim não poderia transgredir contra Deus porque não tinha uma lei escrita. Porque Deus é justo para com todos, irmãos. Ele não faz exceção de pessoas. Tem gente que quer dividir essas classes de pessoas, né? Noé, Moisés, tempo da graça. Deus não faz exceção de pessoas, não. Olha aqui também, meus irmãos. Olha aqui, para finalizar. Olha o que ele vai dizer. 1 João no capítulo 5, versículo 14. Olha para quem que ele vai mandar orar. Essa é a confiança que temos nele. Que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A confiança é em Jesus. Confiança em Deus por meio de Jesus. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará. E Deus dará a vida àquele a quem não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse digo que não ore. É o que ele está dizendo, irmãos. Se você vê seu irmão cometer pecado, ele está enviando a carta para a igreja. Se você vê seu irmão cometer pecado que não é para a morte, você vai orar. Por que ele está falando, você vai ver seu irmão cometer pecado se não existe pecado? Para aquele que está debaixo da graça. Não faz sentido. Então ele está falando, você viu seu irmão cometer pecado que não é para a morte, você vai orar para ele. Porque ele poderia falar aqui, não, se você vê seu irmão cometer as obras da carne. Não, ele falou pecado, então o pecado existe. Eu não quero entrar em detalhes aqui sobre os pecados que é para a morte e os pecados que não é, porque senão o vídeo vai ficar bem mais longo. Olha o versículo 17, olha que interessante. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Olha o que ele está dizendo aqui, toda injustiça é pecado, toda iniquidade é pecado. Por isso que por isso que Adão, Deus veio o juízo sobre Adão. Por isso que o juízo veio sobre Abel, sobre Sodoma, sobre o povo ali na época de Noé. Por quê? Porque toda injustiça é pecado. Tudo que é injusto é pecado. Ou seja, ele está confirmando o que ele vai falar no capítulo 3, versículo 4 da primeira carta de João. Ah, mas o pecado é a transgressão da lei. Mas aqui ele está dizendo que toda injustiça é pecado também. O pecado não é só a transgressão da lei. Ah, então tirou a lei, não existe pecado. E outra coisa, a lei, meus irmãos, de Moisés, ela realmente não está em vigência. A lei de Moisés não está em vigência. Mas a Bíblia vai falar em Hebreus, no capítulo 10, versículo 16, que no novo concerto que Deus faria, ele escreveria as suas leis em nosso entendimento, escrevia em nosso coração. Então, a lei moral de Deus nunca foi abolida, ela está no nosso coração por meio do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala que aqueles que estavam debaixo da lei de Moisés estavam debaixo de condenação, porque eles não estavam debaixo da graça, eles estavam tentando ser justificados por guardar a lei, sendo que nós é justificados somente por meio da fé. E por meio do Espírito Santo somos livres da lei do pecado. É o que a Bíblia fala. Então ele está dizendo que toda injustiça é pecado. Quem fala que não existe lei para que não existe pecado? Toda injustiça é pecado. Se a pessoa pratica injustiça, ela vai ser julgada por essas obras. Ah, irmão, é obras da carne, não é pecado. Tanto faz, é pecado do mesmo jeito. Se chama de obra da carne ou chama de pecado, é pecado. Vai ser julgado por Deus do mesmo jeito. Todos vai ser julgados segundo as suas obras. É o que a Bíblia fala. Amém, irmãos? Então é isso. Por enquanto, né? Se Deus quiser, eu estarei aqui continuando com os irmãos, trazendo outros estudos sobre a lei e a graça e vamos assim crescendo no conhecimento. Estarei aqui novamente, se assim o Senhor me permitir. Os irmãos, inscreva no canal, quem não é inscrito, deixa o like, né? E você entende que esse conteúdo, a palavra de Deus é a verdade, porque tem muitas pessoas sendo enganadas, irmãos, é a verdade, que tem que alcançar mais pessoas, você ajuda o canal. Amém? Que Deus abençoe os irmãos grandemente. Amém? Então, que Deus abençoe os irmãos, até um próximo vídeo, se Deus quiser.